gestalterapeuta, trabalho no Rio. Sou formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Fiz o mestrado lá também em Psicologia Social, trabalhando temas sobre mulheres e atividade física. Atualmente estou no doutorado, lá também no programa de Psicologia Social, trabalhando a fundamentação teórica da Psicologia do Esporte, justamente porque o meu tema surgiu a partir desse questionamento, né, da Psicologia do Esporte na abordagem gestáltica, que a gente geralmente vê os profissionais, generalizando obviamente, trabalhando com a terapia cognitiva comportamental. E eu, na minha caminhada sendo gestalterapeuta, comecei a fazer alguns questionamentos, deixando bem claro que não sou contra a TCC, eu acho que quem trabalha com a TCC tem seus resultados, mas simplesmente eu comecei a não me identificar com aquele tipo de abordagem pela visão de homem e de mundo que a Gestalt traz, que é diferente. Então eu comecei a tentar construir uma prática mais voltada para essa área, mas tenho trazido esse trabalho para os congressos justamente para também ouvir de vocês e construindo essa prática com outros gestalterapeutas. Inclusive, esse trabalho surgiu a partir do Congresso do Estado do Rio, no ano passado, que eu apresentei uma comunicação oral, e me sugeriram que eu apresentasse um mini-curso, porque também tinha poucas pessoas na sala, porque isso é normal. Muitos psicólogos, em geral, né, geralmente se interessam mais pela clínica, menos pelo esporte, mas as pessoas que estavam na sala se interessaram muito, não conheciam nada de psicologia do esporte, que é uma realidade nossa. A gente estava conversando aqui antes de começar. Pouquíssimas faculdades no Brasil ainda já tem a disciplina, enfim. Então, para esse congresso nacional, eu resolvi apresentar como mini-curso, embora seja pouco tempo, vou tentar explicar um pouquinho, né, de como que eu trabalho, de como é que é o trabalho da psicologia do esporte, e trazendo um pouco para o lado da gestalterapia, da abordagem gestáltica. Eu trabalho atualmente no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, que é o CEFAM, que é o Centro de Educação Física da Marinha, no Rio de Janeiro. O que trabalha o psicólogo do esporte? A primeira coisa que vem à minha cabeça é a questão da motivação, né? O equilíbrio emocional influencia muito no resultado do atleta. Então, basicamente isso. A primeira figura que emerge. E com que público-alvo? Atletas olímpicos? Qualquer competição, né? Competitivo. Só para ter uma ideia, por que eu pergunto isso? Porque, geralmente, quando a gente fala em psicologia do esporte, principalmente no senso comum, né? E, infelizmente, a categoria dos psicólogos ainda está um pouco no senso comum. Eu trabalhei muito tempo no Conselho Regional de Psicologia do Rio, e lá dentro os psicólogos, os conselheiros me perguntavam o que a gente fazia, a gente também não tinha a menor ideia. A gente pensa em esportes de alto rendimento, que é esse esporte competitivo, e geralmente futebol. Dificilmente, agora está abrindo um pouquinho, mas geralmente futebol. Mas a gente, na verdade, tem uma gama, didaticamente, é claro que isso aí não é estanque, né? Mas a gente tem uma gama atualmente dividida em 6 áreas aí de atuação, que vão além do esporte de alto rendimento, que é o que a gente conhece, né? Que é o esporte olímpico, o esporte competitivo, às vezes não é olímpico, mas é aquele esporte profissional, o atleta profissional. E a gente tem as outras áreas, por exemplo, os projetos sociais que vem crescendo muito ultimamente. A gente vem tendo iniciativas, ainda vem crescendo muito assim, comparativamente, né? Ainda é pouco, mas prefeituras, geralmente iniciativas do governo que criam projetos sociais. O esporte não é o fim, é um meio para alguma outra coisa. É uma área que vem crescendo, inclusive no mercado de trabalho para a gente. O esporte escolar aqui no Brasil ainda é muito pouco, nos Estados Unidos a gente tem um pouco mais, vocês conhecem a realidade de lá, que as universidades principalmente têm uma carga esportiva muito grande. Mas também é uma área que a gente pode trabalhar dentro de uma escola, mas não necessariamente com a psicologia escolar, mas em conjunto, né? Trabalhando o esporte. Por exemplo, na minha dissertação de mestrado, eu trabalhei em mulheres e atividade física, eu percebi o quanto que influencia a experiência inicial, né, esportiva das meninas nas escolas, lá com uns 30, 40, 50 anos, começa a ter um problema, nunca fez esporte na vida porque não gostava das aulas, e aí começa a ter um problema de saúde ou por algum outro motivo é obrigado a fazer um exercício, a dificuldade que isso traz. Então, eu acho muito importante esse trabalho no esporte escolar e na iniciação esportiva, que não necessariamente é dentro da escola. E não necessariamente com crianças também, né? Geralmente mas às vezes a pessoa nunca praticou um esporte, nunca teve uma atividade assim, mais frequente e vai ter algum tipo de iniciação esportiva. As práticas de tempo livre, que vem crescendo bastante também, principalmente as equipes de corrida de rua, né, academias de ginástica. Eu, desde que eu me formei, desde 2004, eu tenho um projeto de academia de ginástica. Eu nunca consegui, sempre tem outras prioridades que eu consegui colocar em prática, mas eu acho que é uma área também que tem
muito o que oferecer para a gente. Acho que a gente é um pouco sofrido, a gente tem que escrever um projetinho, botar debaixo do braço e bater de porta em porta. Mas eu acho que é uma área que, tendo o aceite, né, a aceitação dos profissionais de educação física, dos dirigentes, que tem uma perspectiva muito boa. E a área de reabilitação, que pode estar ligada ao alto rendimento ou não. Quando a gente fala de atletas paralímpicos, atletas, né, que competem nas Paralimpíadas, mas tem algum tipo de necessidade especial, mas são competidores, né, são profissionais, ou a reabilitação de pessoas comuns, pobres mortais como a gente, né, alguma pessoa que nasceu com alguma necessidade especial, que adquiriu e vai, através do esporte, readquirir a sua autoestima, vai, enfim, se redescobrir através do esporte. Pessoas com problemas cardíacos, obesas, com hipertensão. Tem trabalho que eu mais conheço é no Hospital do Coração, né, no INCOR, no Instituto do Coração, né, de São Paulo. Tem um trabalho lá interdisciplinar muito legal de médicos, profissionais de educação física, psicólogos, fisioterapeutas, trabalhando através do esporte para a reabilitação de pessoas com problemas cardíacos. Então, só para ter um panorama, assim, para a gente poder começar a abrir um pouquinho a mente, né, quando a gente fala em psicologia do esporte. Mas aqui eu vou falar mais de esporte de alto rendimento, porque não dá tempo de falar de tudo. Então, eu estou focando mais essa parte mesmo. Um tema que eu não vi, mas a questão da atividade física como prevenção. Trabalhar isso com as pessoas, porque eu vejo muito hoje em dia a questão sobre o corpo, mas não a questão da saúde, da prevenção para a saúde. Então, um psicólogo elucidar isso melhor para as pessoas, em questão de achar. Ajudar a escolher a prática. Ontem mesmo eu estava conversando com uma professora na faculdade de Fortaleza, ela falando que ela não é psicóloga de esporte, mas ela trabalha isso, né? Ajudando as pessoas a escolher uma atividade que seja mais adequada à pessoa, por exemplo, porque às vezes a pessoa escolhe uma atividade que não é adequada e fica 2 meses praticando e diz que não gosta de esporte, não gosta de atividade física, mas às vezes ela não gosta daquilo, mas gosta de outras coisas e nem conhece, né? E a motivação, a adesão ao exercício, eu acho que tem uma gama imensa de coisas para serem trabalhadas, né? Eu digo isso porque minha mãe, ela está acima do peso, né? E ela é completamente sedentária. Então, eu tento trabalhar com ela sempre para ver um tipo de exercício que ela melhor goste, para poder ter aquela saúde, né? Isso na verdade vem do esporte escolar, né, que eu falei, que deveria vir de base. A criança ter a opção de ser proporcionada a entrar em contato com a maior gama possível de atividades. Isso não acontece no Brasil, né, pelo menos. Então, a gente vai chegar lá na frente, na fase adulta, que o adulto vai se deparar com essa realidade, né? Então, é uma área também, eu acho que é muito promissora para a gente também entrar, mas que não tem muitos trabalhos na área. Então, é meio isso que eu estou fazendo, da gente ir descobrindo e lendo e construindo a sua própria teoria. Você não vai pegar uma bibliografia sobre isso e fazer assim, você vai criar o seu trabalho. É um pouco difícil, mas é gostoso. Então, assim, uma breve história do que é a psicologia do esporte. Não sei se vocês já ouviram falar no João Carvalhais. Assim, eu trabalho com história da psicologia, a gente não trabalha com a história tradicional, que é isso que eu fiz aí, tá? De colocar um nome, uma data, e ele é o pai da psicologia do esporte. Não, mas como é uma data oficial, um nome oficial ainda, que a gente tem trabalhos atualmente descobrindo pessoas trabalhando com a psicologia do esporte antes dele. Se vocês perceberem, antes da regulamentação da psicologia no Brasil, que ele começou a trabalhar, ele foi para a Copa da Suécia com a seleção, foi campeã. Mas, enfim, é o marco oficial que a gente tem hoje, tá? Qualquer livro de psicologia do esporte fala um pouquinho sobre ele. Mas, de lá para cá, a gente ainda caminha muito lentamente, assim, mais ou menos na década de 70 a gente teve um desenvolvimento um pouquinho maior, de algumas iniciativas mais práticas, né, de alguns congressos, mas mesmo assim, muito pouco. Para você ter uma ideia, só em 2003 foi criada uma Associação Brasileira de Psicologia do Esporte. Então, você vê, de 58 para 2003, quanto tempo, né, para os profissionais se organizarem para tentar construir, tentar dialogar, tentar, né, construir uma prática legal. E os grandes eventos no Brasil, Copa do Mundo, Olimpíada, que vão acontecer nessa década, que estão alavancando bastante a psicologia do esporte. Acho que esse é o momento da gente aproveitar a oportunidade e poder fazer o que der. Estão surgindo oportunidades em confederações, em clubes, então acho que é o momento principal da gente poder aproveitar essa onda aí. E
Gestalt Terapia, vocês também devem conhecer, mas só para fazer esse casamento aí, a gente também tem um marco oficial, o mesmo comentário que eu fiz, né, acho que é Teresa que fala, nunca sei falar o nome dela, da década de 70 também, publicando alguns trabalhos sobre isso, fazendo workshops, e aí começa a se formar, né, os grupos de formação, os livros, dissertações, revistas e tal. Então vocês veem aí que mais ou menos no período que a psicologia do esporte começa a desenvolver mais, que é na década de 70, a Gestalt terapia também começa a entrar no Brasil. Mas, assim, isso não convergiu, as duas áreas não dialogaram muito. Talvez pela Gestalt, não sei, são hipóteses minhas, né? Talvez pela Gestalt ser está mais voltada para a área clínica, vivencial, né? Mais, enfim, de consultório. Ao mesmo tempo, pela psicologia do esporte, que eu também vou falar um pouquinho, vocês já falaram um pouquinho, por essa demanda comportamental, enfim, alguma coisa que é o que eu pretendo estudar na minha tese de doutorado, alguma coisa aconteceu aí que não fez com que esses dois saberes dialogassem, convergissem, né? Que eles divergissem. Então, assim, algumas considerações ainda antes de eu começar mesmo, que eu estava falando, né? A minha pesquisa bibliográfica e a prática profissional mostram uma escassez enorme de relações entre a psicologia do esporte e a Gestalt terapia. Eu comecei a ter muita dificuldade em montar isso e comecei a tentar produzir alguma coisa. A predominância da abordagem cognitivo-comportamental, como eu falei, nada contra, eu acho que não me dizia muita coisa. E aí, assim, eu comecei como eu falei, né? Eu apresentei o trabalho no Congresso de Psicologia do Esporte, no Congresso de Gestalt do Rio ano passado. E aí decidi montar um grupo de estudos de Psicologia do Esporte e Gestalt terapia com a Marta, inclusive. A Marta tem uma agenda absurda, eu nunca consegui participar. Mas nesse congresso do ano passado, eu conheci uma outra pessoa que eu vou apresentar o trabalho amanhã sobre diagnóstico no esporte com ela não pôde vir, mas ela trabalha comigo, né, no grupo de estudos. E a gente vem tentando construir essa prática nossa. O grupo de estudos, por enquanto, somos só nós duas e a Marta é um membro assim, virtual, mas que ajuda muito. A gente está com alguns projetos para frente. Mas vocês verem a dificuldade. A gente faz segunda-feira, de 9h30 às 10h30 da noite, via Skype. É um negócio bem... A gente quer muito tentar produzir alguma coisa, então a gente tem começado a ler algumas coisas e tentar fazer esses links, né? E daí esses dois trabalhos que eu vim apresentar no congresso. Então, assim, como eu falei, vou falar aqui do esporte individual e de alto rendimento, né? Eu apresentei, você que chegou agora, algumas áreas da psicologia do esporte, que não só o esporte de alto rendimento, competitivo profissional, mas é a que eu vou abordar aqui, e também não só individual, pode ser de grupo também. Então, assim, eu vou falar mais do individual, mas mesmo quando eu trabalho com grupo, eu trabalho muito individualmente também. Então, é um individual nesse sentido. É interessante quando tu fala essa questão da TCC, da Gestalt, né, da abordagem fenomenológica, digamos, mais do lado da Gestalt, que existe um grupo aqui em Recife, que é o Psisport, e que agora eles estão ampliando o grupo, aí eu chamaram algumas pessoas, eu faço parte do grupo também. E aí é interessante que duas integrantes do grupo eram da área fenomenológica e sentiram a necessidade de mudar para a TCC para trabalhar com esporte. Exatamente. Tem uma coisa que eu percebo, assim, eu acho que, não sei, eu quando eu fiz o meu estágio, a minha supervisora nem era TCC, ela era fenomenológica existencial. Mas acaba que a prática acaba sendo muito comportamental. Mas eu acho que isso acontece muito, assim, depois de um tempo, não me via muito fazendo aquilo, não via muito sentido. Eu fico me perguntando o quanto que os estagiários pegam esse saber que os supervisores passam e simplesmente reproduzem, né? Não digerem, não mastigam, né? Falando da Gestalt, assim, não tentam apropriar para aquilo que eles sabem, para aquilo que faz sentido para eles, mas eles simplesmente reproduzem achando que tem que ser daquele jeito, e não necessariamente, né? Porque no final vai dar o mesmo resultado. São poucas coisas, assim, algumas coisas que diferem, mas que são, ao meu ver, fundamentais, assim, que é a visão que a gente tem daquele atleta. Né? E essa diferença que eu fiz ali da Gestalt terapia e da abordagem Gestalt, que eu só também para deixar claro, assim, porque Gestalt terapia é uma denominação mais para clínica, né, pelo menos ao meu ver, e a abordagem Gestalt, aqui mesmo no nome do congresso tem esses dois nomes, né? Do congresso de Gestalt terapia e da abordagem Gestalt. Então, falando mais da abordagem gestáltica, porque é essa forma mais ampla, não necessariamente consultório. Tem psicologia do esporte, a gente não faz terapia, né? Já tem os atletas de uma outra forma. Às vezes até faz, tem entendimento em consultório também. Eu mesmo estou atendendo atualmente um atleta de futebol, consultório, mas não é uma terapia dos moldes que a gente conhece. Então, como é que é o trabalho em psicologia do esporte? Não muda muito do trabalho que a gente faz em qualquer outro lugar, né? Que tem 4 fases
básicas. Uma que é o contato inicial, avaliação diagnóstica, intervenção e avaliação dos resultados. Estou usando o diagnóstico aqui, depois eu vou explicar um pouquinho, mas quem quiser saber um pouquinho mais, assiste meu trabalho amanhã. Assim, mas é o diagnóstico como a Gestalt vê, tá? Não é o diagnóstico taxativo, categórico, não. É o diagnóstico de uma compreensão diagnóstica, uma avaliação. Vou falar um pouquinho, rapidinho aí, de como é que funciona cada uma dessas áreas. Para que serve o contato inicial? Deixa eu voltar um pouquinho. Para que serve o contato inicial na clínica, por exemplo, ou na organização, ou qualquer outra área? Para você saber a demanda, você tentar entender qual será o seu trabalho ali. Pois é exatamente a mesma coisa. A gente, no contato inicial com o atleta, ou com a equipe, ou com o clube, o que for, a gente primeiro vai se apresentar. E essa é uma fase que eu acho importantíssima também. Do psicólogo do esporte saber o que ele está apresentando, o que ele está oferecendo. Porque a gente tem muita demanda de coisas que a gente não pode cumprir. De um time que está perdendo no campeonato, está na zona de rebaixamento e quer contratar um psicólogo para fazer milagre e que o time ganhe. Se a gente acata essa demanda, acabou o trabalho, né? Então a gente saber o que a gente está apresentando, ter uma clareza do nosso papel ali e poder dizer não. Porque eu também vejo muita gente, como o mercado ainda é muito difícil, muita gente, depois se vocês quiserem pegar os slides, eu posso passar para vocês. Todo mundo copiando. Enfim, às vezes... Você tem psicólogos aceitando algumas demandas. Sim. E depois denigre o nosso trabalho, porque eu já ouvi em muitos lugares falando, pessoas falando, não trabalho mais com psicólogo aqui não, porque já tive, não funcionou, já tive uma experiência muito ruim. Então, a gente também poder saber dizer não, porque às vezes a gente, pelo mercado ser muito difícil, surge uma oportunidade, você vai lá e você quer pegar de qualquer forma. Não importa se você vai conseguir fazer aquilo que eles estão pedindo ou não. E aí, sim, pode até entrar, agora, por exemplo, na Marinha, eu trabalho no Centro de Educação Física. Mas, felizmente, a gente está começando a ter algumas demandas de outros centros, de outros quartéis, né, pela psicologia do esporte. A gente tem uma competição que é uma competição de colégios, né, de formação da Marinha e do Exército da Aeronáutica, que vai ter na semana que vem. E eles pediram, a psicóloga de lá pediu uma assessoria nossa e tal, mas aí veio uma demanda, e não só deles, já veio de outros lugares também, a gente fazer uma palestra motivacional na véspera da competição para 200 atletas. A gente falou, peraí, isso eu não vou fazer não. Não dá, não tem como, não vai ter resultado, eles vão achar o que eu estou fazendo aqui. Eu sou temporária, eu sou, não sei se vocês conhecem, né, a unidade de reserva de segunda classe, temporária. Adriana, hipoteticamente, que você aceita a equipe que está perdendo o campeonato, você aceita a missão, né? Como é que você vai trabalhar isso? É um trabalho grupal que vai fazer, individual? Como é que depende da minha avaliação, de quem está vindo essa demanda. Se eu achar que essa demanda é do dirigente, eu vou tentar trabalhar com ele. Se eu achar que a demanda é da equipe, do atleta, eu vou tentar trabalhar isso com ele. Isso também vai partir daí, né? Dessa análise inicial que vai me dizer isso. Não tem, assim, uma receita. Mas eu tenho que ter isso claro na minha cabeça. Mas como é essa análise? Então, eu vou falar um pouquinho na parte do diagnóstico. Desculpa. Só fechando, então. Aí eles pediram essa demanda nossa. Sou eu, uma outra amiga minha que trabalha com outra psicóloga, não é gestalt terapeuta, mas a gente trabalha muito bem junto. E a gente está montando um trabalho com eles, assim, de deixar claro que a gente não vai fazer milagre, que a gente não vai fazer ninguém. A gente está meio que até assessorando a psicóloga para o próximo ano ela poder fazer um trabalho de longo prazo e poder ter algum resultado. A gente vai fazer uma palestra para eles, mostrando o que é a psicologia do esporte. Ela fez uma pesquisa prévia com eles, o que eles esperam das demandas e tal. A gente vai pegar algumas coisas pontuais, acompanhar, mas sem esperar muita coisa, porque não dá, é impossível. São mais de 200 atletas, mais de 13 modalidades. Com um mês para a competição, eles chamaram a gente, não dá. Mas também, se a gente não vai, os psicólogos não querem fazer nada, o que ela está fazendo lá? Né? Porque às vezes acontece, às vezes a gente está na beira do campo e acha que a gente não está trabalhando. A gente está na piscina, conversando com o atleta, e acho que a psicóloga está de bate-papo, né? Mas aí eu falo mais besteira. Bom só esclarecer, né? Esclarecer o que você vai fazer. O resultado não pode ser tão imediato. E esclarecer qual é o seu papel ali e como que é o seu trabalho. Isso é importante também para as pessoas que comandam ali a instituição onde você vai estar. Então, explicar no que consiste o trabalho de suporte psicológico no esporte, estabelecer um vínculo no contrato,
com quem está te contratando e com quem vai receber o seu trabalho, nem sempre é a mesma pessoa. Então, às vezes é o técnico que te chama, mas você vai trabalhar com o atleta, às vezes é o pai, você vai trabalhar com o atleta, enfim. Então, ver com quem você vai trabalhar, explicar. Explicar os objetivos e a função do trabalho, conhecer os membros da comissão técnica. Por exemplo, você vai trabalhar no time de futebol, mas não simplesmente você vai trabalhar com jogadores. Roupeiro, massagista, sabe muito mais do atleta, às vezes, do que o psicólogo. Eu ia perguntar isso, se essas pessoas participam também quando é um grupo, por exemplo. Na teoria ideal, sim. Nem sempre é possível. Mas na medida do possível, não, às vezes não trabalha de grupo, mas nos bastidores ali no campo, a gente observa treino, observa jogo, você vai conversando, vai pegando, aí a pessoa comenta, vai fazendo um trabalho mais de fundo. Então, conhecer os membros da comissão técnica, a rotina de treinamento, você tem que saber se aquele atleta, aquele time, treino o dia todo, se é só de manhã, se é sábado e domingo também, como é que é essa rotina, você também estabelecer os seus horários. O programa de periodização, o que é isso? A educação física, os preparadores físicos têm um programa de periodização, então tem a fase básica, a fase específica, dependendo se está perto de uma competição, se está longe, então você tem que saber se está entrando no time. Então, no meio da competição, você não vai fazer trabalhos mais genéricos, você vai fazer trabalho para a competição. Agora, se está entrando no início de temporada, junto com todo mundo, você começa a fazer um trabalho mais de sensibilização, de coesão e vai afunilando. Então, é importante você saber em que período que a equipe ou que o atleta está. Quais são os campeonatos previstos para aquele ano, para aquela temporada que ele está te contratando. E conhecer a modalidade, que é fundamental. Se eu for chamada para trabalhar com atleta de karatê, sem nada de karatê. Então, no mínimo, um tempinho aí para eu estudar o básico do básico, para entender o que o atleta está falando. Às vezes tem um vocabulário muito específico, né, da modalidade, e a gente fica boiando. Então, é claro que eu não vou saber tudo, por mais que eu estude karatê, assim. Eu vou saber o mínimo e ter também a humildade de conversar com aquele atleta e mostrar que eu estou começando, deixar claro também que eu não conheço, então eu vou estudar junto com ele, fazer esse trabalho em conjunto, como a gente faz na clínica, né? De estar junto ali naquela relação e a gente poder caminhar junto. Não sou eu que vou, com a minha varinha mágica, fazer aquele atleta começar a render. A avaliação, como eu falei, aqui eu vou falar um pouquinho mais rápido, amanhã eu vou apresentar uma comunicação sobre a compreensão diagnóstica, que é um dos trabalhos que a gente está fazendo no grupo de estudos. Como eu falei, o diagnóstico que eu estou falando aqui é uma compreensão diagnóstica, a gente não categoriza, embora seja essa a demanda, né, do atleta problema, do atleta que é agressivo, do atleta que é isso assado, mas a gente entender qual é a demanda daquele atleta, entender do que ele está passando, como é que ele sente, como é que ele se percebe. Então, depois desse contato inicial, eu vou fazer isso, né? Perceber esse atleta, coletar o maior número possível de informações sobre o grupo e os membros deste grupo. E eu falei que eu estou falando sobre individual, eu estou falando de grupo o tempo todo. Assim como eu falei, quando eu trabalho com grupo, eu trabalho individualmente. Quando eu trabalho individualmente, também tem um grupo, tem no mínimo mais um técnico ali com ele, né? Então, eu considero o grupo também. Fazer essa avaliação individual e grupal, como eu estava falando. Eu vou fazer essa avaliação, por exemplo, no time de futebol, porque eu trabalho com futebol feminino, é mais fácil eu dar os exemplos. Eu, por exemplo, no início de temporada, ou quando eu comecei na equipe, eu faço uma entrevista com todo mundo, obrigatória, e eu falo com você aquela hora. Você pode nunca mais querer falar comigo sobre nada, não se sentir à vontade, né? Porque eu sou psicóloga, você vai ter que falar comigo sobre tudo. Mas um primeiro contato eu preciso, uma entrevista de mais ou menos 1 hora, para fazer uma anamnese, para entender como é que é aquele atleta, para ele poder me conhecer um pouquinho, para saber da vida dele, né, na vida no esporte, como é que começou, como é que ele chegou naquela modalidade, a história pessoal, a história familiar, de doença, enfim, tentar fazer um apanhado de quem é aquela pessoa que está chegando para mim. Se for numa instituição também, como é que funciona aquela instituição organizacionalmente, né, hierarquicamente. Por exemplo, na Marinha a gente tem essa coisa de hierarquia, como é que funciona isso. Ou se não tiver essa hierarquia forte, mas como é que funciona essas relações de grupo, do roupeiro, por exemplo, do massagista e de quem mais estiver ali. Se for os pais que estão pedindo para um atleta adolescente no consultório, o que é isso? Quem são esses pais? O que está fazendo com que eles depositem essa expectativa toda no atleta adolescente e a ponto de me encaminhar para o consultório? Né? O que está por trás disso? Então, entender um pouquinho isso. E é uma etapa fundamental para estruturar o meu trabalho. Então, não existe uma receita. Eu não vou... qualquer trabalho que eu for, que me contratarem, que me chamarem, tem uma receitinha, vou fazer uma dinâmica de grupo de coesão, passar um vídeo motivacional e fazer teste. Não é isso. Eu vou
entender como é que aquilo funciona, fazer esse diagnóstico, né, tirar essa foto, para poder ver para que lado que eu vou. É o que aconteceu, por exemplo, nessa competição da Marinha que eu estou falando. Pediram para a gente fazer uma palestra motivacional. Eu falei, como eu vou fazer uma palestra motivacional para 200 atletas se eu não sei o que eles estão querendo? Eu vou fazer uma palestra motivacional, passar um vídeo legal e eles estão precisando de outra coisa. Estão precisando de autoestima, estão precisando de, sei lá, de coesão grupal, enfim. Então, eu preciso disso para poder saber o que eu vou fazer, senão não vai surtir efeito. Buscar A e eles estão querendo B. Né? Então, é importante saber onde que eu estou entrando. E aí, rapidinho, um apanhado sobre o pensamento diagnóstico, para poder esclarecer um pouquinho do que eu estou falando. Sempre deixar claro, né, quando eu penso nesse diagnóstico, as bases filosóficas da Gestalt terapia. A perspectiva fenomenológica existencial, a teoria de campo, a relação geológica, isso tudo que eu já falei um pouquinho aqui. O diagnóstico processual. Né? Então, eu vou estar fazendo essa avaliação, é claro que no início de temporada, no início de trabalho, vou fazer uma avaliação diagnóstica mais focada. Geralmente, no início de temporada, o futebol feminino, por exemplo, que é o que eu trabalho há mais tempo, de uma forma um pouco mais fechada, todo início de ano eu aplico algum instrumento diferente e converso com elas de novo, tento fazer foram para casa de férias, voltar, como é que elas estão chegando. Mas isso não fica ali, né? Durante o ano todo eu estou fazendo esse diagnóstico, isso está mudando o tempo todo, até porque eu estou trabalhando, então eu espero que mude. Né? Então esse diagnóstico vai acontecendo ao longo sem modelo predeterminado. Eu estou usando agora esse livro da Adelma Pimentel, O Pensamento Diagnóstico em Gestalt Terapia. É um livro que está servindo muito para a gente estar pensando em escrever um artigo sobre isso, que eu vou apresentar aqui no congresso. E aí no prefácio tem essa citaçãozinha que eu achei bem legal. O objetivo do psicodiagnóstico, claro que ela está falando de clínica, né? Deixou de ser o de medir fatores da personalidade para ser o de chegar a uma descrição e compreensão globais da personalidade do paciente, explicando sua estrutura e sua dinâmica, salientando aspectos sadios e patológicos, de modo a poder formular recomendações terapêuticas adequadas. Então, exatamente isso que eu falei na linguagem do esporte. Né? Tirar essa foto, ver o que ele está precisando, compreender ele de uma forma global e poder prescrever, digamos assim, que tipo de trabalho eu vou fazer. Às vezes, numa equipe, você vai fazer trabalhos diferentes com cada um dos atletas. Com um grupo, você vai fazer uma coisa mais coesa, mas com os atletas são demandas diferentes. Às vezes, um tem uma demanda de rendimento, o outro tem uma demanda de briga com o cônjuge, o outro tem uma demanda da mãe que brigou com um cônjuge, está se separando, está saindo de casa e a família está um caos, então não tem como ter isso de antemão. Os principais instrumentos que a gente usa na avaliação diagnóstica no esporte, eu coloquei alguns poucos aqui que são os principais, claro que a gente tem vários, e esse também é acho que um trunfo da Gestalt terapia, principalmente para a intervenção, que eu falo um pouquinho no final, que a gente tem um experimento, então qualquer coisa a gente pode usar como instrumento, né? Fica a criatividade do psicólogo. Anamneses, eu não gosto de fazer anamnese, aquela coisa, questionáriozinho e perguntando e respondendo. Como eu falei, eu faço uma entrevista com um atleta, com tudo na cabeça, né, com aqueles tópicos que eu quero saber na cabeça, nem sempre, geralmente, não preencho tudo de cara, sempre ficou coisa em branco, não dá tempo. Mas eu vou deixando a conversa fluir e ver para onde aquele atleta está falando. Às vezes é a primeira entrevista, mas ele está precisando falar de algum problema que já está há um tempão, ele não tinha o que falar e vai ser quase uma terapia. Agora eu falei que a gente não faz, teoricamente, idealmente, terapia na psicologia do esporte. Então essa anamnese também vai servir para isso, para coletar esses dados, né? Mas eu, pelo menos, uso dessa forma mais flexível. Até porque eu tenho a oportunidade de complementar isso a hora que eu quiser com aquele atleta. Testes psicológicos são uma grande questão, assim, não existem testes. Eu não gosto de trabalhar com teste. Gestalt terapeuta geralmente não gosta, mas eu aprendi a trabalhar com alguns testes e eu vi a necessidade de trabalhar com alguns testes, porque às vezes aquilo está óbvio para mim, mas o atleta precisa de um dado concreto para dizer aqui, ó, você está estressado, está dando 200 e pouco, 100 e pouco. Entendeu? Então, às vezes é necessário um dado, por exemplo, também uma situação que você precisa de uma informação muito mais rápida, que você, com entrevistas, com acompanhamento, você conseguiria ter essas informações, mas você precisa de uma coisa mais rápida. Então, tem alguns testes também de personalidade, umas coisas assim, você pode usar e coletar esses dados. Eu sempre uso esses dados, claro, pegando depois o resultado, conversando de novo com o atleta, vendo o que faz sentido, o que não faz, trabalhando esse resultado com ele, senão não tem sentido, né?
Mas a gente tem um problema também de que, não sei como é que está hoje exatamente, mas até muito pouco tempo atrás a gente não tinha testes validados aqui no Brasil para esporte. Então também fica um pouco complicado a gente usar um teste que não tem uma validação científica, né, que a gente possa confiar. Então, assim, mas é um dos instrumentos e é muito usado por muitos psicólogos. Dinâmicas de grupo, que a gente usa tanto na intervenção quanto no diagnóstico, né? Eu posso fazer uma dinâmica para ver como é que aquele grupo funciona, ou com o técnico e o atleta para ver como é que funciona, para ver como é que surge daquela interação. Reuniões de equipe também é muito difícil. Eu, na minha prática, dificilmente tenho reunião de equipe, faz muita falta, mas, enfim, é um dado também importante, necessário, que também está no campo do ideal, mas a gente sempre tenta, inclusive, deixar claro para a equipe a necessidade. A equipe que eu falo é comissão técnica, tá? É o técnico, preparador físico, fisioterapeuta, nutricionista, quem estiver na comissão. A análise sociométrica é uma coisa que eu gosto muito de fazer, não sei se vocês conhecem, uma análise de grupo que a gente faz, que a gente consegue fazer um mapinha, assim, que eu acho bem legal de... Claro que também não é... Nada disso é estanque, né? Mas a gente consegue fazer um mapinha das relações do grupo, quem que se dá mais com quem que é muito considerado pelo grupo que tem, por exemplo, numa equipe de futebol, a gente pode ajudar o técnico a pensar em casos de capitão de equipe, esse tipo de coisa. É uma análise bem legal, é do Moreno. Se vocês procurarem na internet, tem 500 formas de fazer sociograma, análise sociométrica, sociometria, tem vários nomes. É uma ferramenta que eu uso muito para grupo. E a elaboração de perfis psicológicos. Geralmente eu faço, depois dessa avaliação diagnóstica, se eu fizer todo ano, eu tento fazer isso todo ano, e elaboro um perfil. E aí também a gente cria aquela coisa, né? Perfil, parece que eu estou falando que aquele atleta é assim, ponto. Não, eu tento ser o mais relativo possível no perfil, mas também é um dado importante para o atleta, para ele ver, e para a comissão também, para o técnico ter um dado daquele atleta. Agora, por exemplo, meu técnico do futebol pediu para incluir dados familiares dos atletas no perfil. Dá um trabalho danado, principalmente com uma equipe de futebol que tem mais de 20 atletas. Por quê? Eu faço o perfil todo, eu boto os dados gerais do atleta, como é que ele é na dinâmica, né? Como é que é o relacionamento interpessoal, os pontos fortes, os pontos fracos, como ele diz. E eu coloco as principais necessidades que eu vejo daquele atleta naquele momento, que eu acho que é o dado principal para o técnico poder trabalhar. E dá um trabalho danado por quê? Eu só passo isso, deixo bem claro para o atleta, só passo qualquer informação para a comissão técnica, para o técnico, com o aval do atleta. Então eu tenho que escrever isso tudo, o atleta, no mínimo, ele vai ler e assinar. De preferência, a gente conversa, fala e tal. Mas no mínimo ele vai ler, concordar e assinar. Se não concordar, a gente discute de novo. Qual a faixa etária desse teu grupo? Que eu trabalho no futebol de 20, mais ou menos, até 38. Tem umas atletas bem veteranas. Tem umas que fizeram 20 anos agora. É bem heterogêneo. Então, assim, isso é uma coisa bem importante também, né, da gente trabalhar com sigilo e deixar isso claro para os atletas. Mesmo que não seja no perfil, às vezes o atleta teve algum atendimento, o atleta está com algum problema com alguém da equipe ou com algum técnico, enfim. A gente decide como é que a gente vai fazer. Você quer que eu fale sobre isso com essa pessoa? Você vai falar com essa pessoa? De que forma você vai falar? Então vamos falar junto? O que você acha? Como é que a gente vai fazer? Geralmente o atleta resolve sozinho, vai lá, fala com a pessoa, resolve uma boa. Mas que geralmente, principalmente assim, alguns atletas que eu trabalhei tem uma coisa assim de psicólogo, vai falar tudo com o técnico, vai, enfim. Então é importante deixar isso claro. Então, assim, é possível a elaboração de perfis? Eu acho que é, mas eu tento sempre ter esse cuidado de não ser taxativa, de deixar a dinâmica, né, bem dinâmica, de como aquela pessoa trabalha, ela tende a ser dessa forma ou de outra, assim, mas uma coisa que não seja taxativa, porque eu falei, isso está mudando o tempo todo e a gente não tem o poder de falar que alguém é assim ou é assado, né? Então não é esse o objetivo, mas de dar alguns subsídios para esse técnico. Eu falei, por exemplo, incluir a história familiar, eu estou tendo que refazer todos os perfis, incluindo a história familiar, para passar para elas para ver se elas autorizam. Eu já fiz um filtro ali de coisas que eu acho que não competem a eles saber, mas com certeza elas vão barrar outras coisas. Então é importante ter esse sigilo. E aí, qual é a questão também dos perfis psicológicos, né? As fórmulas para ativação individual, detecção do atleta problema e receita para tirar o máximo desempenho, porque às vezes é o perfil que se faz.
como é que o perfil que se pede, né? Como é que eu vou fazer para esse atleta render mais? Eu vou falar, o atleta funciona assim, então para ele render mais, fale isso antes da competição. Isso não existe. Receita, né, para tirar algo mais, ou detecção de atleta problema. Esse atleta não tem jeito, ele tem problema, ele tem distúrbios disso, daquilo, não é assim que funciona. Pelo contrário, eu não falo só dos problemas, mas também dos aspectos saudáveis, das potencialidades daquele atleta. Somente para isso ser melhorado. Né? Claro que tem uma coisa assim muito absurda de para falar, mas como é que ele pode tirar mesmo o maior rendimento daquele atleta, mas falando do que ele tem de potência, do que ele tem de vida, do que ele tem de criativo, né? De criatividade. Os parâmetros de intervenção. Então, eu fui lá, o contato inicial, o diagnóstico, e a partir desse diagnóstico tem os parâmetros de intervenção. Que aí, como eu falei, tem toda uma gama de técnicas e de questões da psicologia do esporte e da gestalt terapia, com o experimento, que eu acho que dá também uma liberdade para a gente muito grande. Mas tem alguns parâmetros que aí vem a parte da Gestalt, né, que eu acho que é um pouco diferente do que se pensa, pelo menos as pessoas que eu conheço pessoalmente, de como se trabalha com isso com os atletas. Os meus objetivos principais vão ser o aumento da conscientização, da awareness, descobrindo mais recursos para lidar com situações diversas e adversas. Então, eu não pretendo, assim, detectei um problema e vou tentar sanar aquele problema. Não, mas tentar fazer com que aquele atleta tenha uma autopercepção maior, se conheça, aumente a sua awareness e ele mesmo possa detectar esses problemas e encontrar formas de lidar com eles, né? De ter essa flexibilidade, essa maleabilidade. Essa citação também é do Gary Onteff, eu também acho muito legal quando ele fala sobre isso. Que a Gestalt terapia é mais uma exploração do que uma modificação direta do comportamento, que é o que eu vejo muito sendo feito. Isso vem mudando, tem algumas outras abordagens que não a Gestalt, mas que vem mudando isso, mas que ainda se tenta muito mudar o comportamento, né, simplesmente. O objetivo é o crescimento e a autonomia com o aumento da consciência. O objetivo não é resolver o problema, não sou eu que tenho o poder de resolver o problema daquela pessoa, pois o paciente, também estou falando de clínica, né, irá permanecer incapacitado enquanto manipular os outros para resolver os seus problemas, enquanto ele não usar integralmente seu aparelho sensório motor. Ele só vai ter isso através do seu autoconhecimento. O Gestalt terapeuta não cura nem condiciona. Ele é um observador do comportamento e um guia para o aprendizado fenomenológico do indivíduo. Então, eu tento ter isso em mente o tempo todo. Assim, sou eu que vou fazer ele mudar, eu vou estar ali junto, né, ajudando aquela pessoa a mudar. E é muito bonito, é muito legal você ver. O atleta demora mais, né? A gente tem um tempo maior de caminhada do que se eu simplesmente tentar fazer um condicionamento ou alguma coisa assim. Mas a mudança é muito mais global, é muito mais legal de ser vista, na minha visão. Ajudar a pessoa a aprender a assumir a autoria das suas experiências, a tomar consciência das suas necessidades, desenvolvendo habilidades para satisfazê-las. É o que eu falei. No perfil, eu tenho colocado as principais necessidades que eu observo daquela pessoa e quando o atleta vai ver, ele vê se faz sentido ou não. Porque aquilo é mais fácil, é o que o técnico vai ter em mão para trabalhar. Então, se aquele atleta está precisando de mais estímulo, está precisando de mais feedback, o técnico não fala nada com ele sobre como é que é o treino, ele está precisando. Então, colocar essas necessidades do atleta naquele momento, ou está precisando de mais aceitação no grupo, ou alguma coisa assim. Então, para o próprio atleta identificar essas necessidades e para o técnico pegar isso e poder trabalhar com isso de uma forma legal. Um contato mais pleno da pessoa com as suas emoções, percebendo o seu poder pessoal e a sua capacidade de dar suporte, sem culpar terceiros, nem buscar suporte apenas no meio externo. Também acontece muito, né? Está caindo o rendimento é porque alguma coisa está acontecendo, porque a torcida está influenciando, porque alguém falou não sei o quê, porque as pessoas estão cobrando, nunca é ele. Então, também trazer essa visão para ele, né? O que está acontecendo, o que ele está fazendo, que sejam as pessoas, mas como que ele está absorvendo isso que está tendo um resultado negativo. Espera-se que a pessoa se torne mais sensível ao ambiente que a cerca com capacidade de autoproteção quando necessária. Visa um atleta mais inteiro, integrado, com capacidade de prever e lidar com adversidades por ter um bom autoconhecimento. Então, eu trouxe 3 casos, assim, claro que um pouco mesclados, um pouco adaptados, não são os casos na íntegra, e claro que muito mais pobre do que se eu fosse contar a história do que vocês estivessem vendo lá. Mas para a gente poder tentar ver um pouquinho como seria isso na prática, né? Que tipo, são casos que já chegaram até mim, como eu falei, eu mudei, algumas coisas eu juntei com outras pessoas, enfim.
mas basicamente chegaram até mim. Como que a gente, até para pegar de vocês também, assim, como que a gente pode olhar para esses casos, abordar essas situações de uma forma gestáltica? Então vou ler aqui com vocês e pedir para vocês responderem, verem em como isso toca e como vocês trabalhariam com essa pessoa nessa situação. Se faltar alguma informação, vocês me perguntam, porque como eu fui juntando. Um atleta, eu não botei a modalidade aqui porque era uma modalidade muito específica e vocês nem vão conhecer. Um atleta procura psicóloga no dia da competição, queixando-se de insônia no dia anterior, dor de barriga, mãos trêmulas e medo de competir. Sente-se oprimido pela obrigação de vencer, não se sentindo capaz de competir em igualdade de condições com os melhores atletas da equipe. É novato da equipe na modalidade, tem bom relacionamento com todos, embora o ambiente seja de muita competitividade. A psicóloga percebe que o atleta tem um grande potencial, é bem visto pelo técnico como uma promessa, é muito disciplinado e comprometido com os treinos e muito mais colaborativo do que competitivo. Como você abordaria essa situação? Você está no trabalho, na inscrição, chega um atleta na véspera da competição, horas antes, com essa demanda, com essa queixa, você já tinha uma certa observação dele antes, né? Aí chega com essa queixa para você. Como é que você abordaria isso? Não é, assim, a receita não, porque é um caso de longo prazo também, né? Mas para a gente poder pensar um pouquinho, por onde que a gente começa? Mas você já conhecia esse atleta? Um pouquinho. Tinha trabalhado com ele muito tempo, não tinha feito uma anamnese, não tinha. Estava entrando na equipe por pouco tempo. Tanto eu quanto ele. Está relatando ali ansiedade, né? Muita ansiedade. Então o que eu vou fazer? Tentar diminuir essa ansiedade dele, né? É? Vocês concordam? Foi isso que eu fiz. Exatamente, é isso que eu ia dizer. Porque na Gestalt, geralmente a gente tenta entrar, né? Só que em determinados casos já era no dia da competição. Então, até que ponto a gente pode entrar para se a pessoa vai competir daqui a algumas horas ou pouco tempo, né? Sem conhecer esse atleta da forma que eu deveria. Exatamente. Ainda tem esse agravante, né? Nesse caso. Então, o que eu fiz na hora? Eu conversei um pouco com ele, deixei ele falar. Colhi o sofrimento, né? Deixei ele falar, até ajudei ele a não tentar diminuir a ansiedade, mas para ele tentar prestar atenção na respiração dele, nas mãos trêmulas. Um exercício de respiração, uma coisa que pudesse entrar em contato com ele. Que era isso que estava acontecendo. Mas antes de fazer isso tudo, eu falei, olha, hoje eu consegui fazer outra coisa. Tinha que ter me procurado antes, né? Então, assim, não vou fazer milagre, vou te acolher, vou te ajudar da forma que eu vou te falar isso, para depois fazer o trabalho. Então, assim, algumas coisas aí dessa situação que eu lembrei de colocar. Ir além da aplicação de técnicas para reduzir os sintomas ansiosos, mas principalmente entender o papel deles. Como é competir ansioso? De que forma isso aparece no seu corpo? Teoria paradoxal da mudança, já conhecem? Eu acho lindo. Eu adoro isso. Teoria paradoxal da mudança. Você só muda aquilo que você é. Então, para eu deixar de ser ansioso, eu tenho que me reconhecer ansioso para poder saber como é que é ser diferente daquilo. Eu tenho um exemplo meu, assim, que eu falo para todo mundo. Eu ainda sou, assim, sou uma pessoa muito séria. Mas eu só consegui deixar de ser menos séria a partir do momento que eu me reconheci sendo uma pessoa séria. E aí eu consegui, em alguns momentos, brincar mais, ser mais solta, ter mais liberdade para isso. Então, eu acho essa teoria paradoxal da mudança linda. Porque eu trabalho com isso o tempo todo, assim. Você vai competir ansioso, a ansiedade está ali, até porque é um nível mínimo de ansiedade que você tem que ter para poder ter a ativação para o esporte. Então, assim, como é que é competir ansioso? Como é que é ter sua mão trêmula, seu coração batendo mais do que deveria, tá suando? Como é que é isso? Então, é bem prático. Eu estava treinando uns 3 meses para o Pernambucano, karatê. E uma semana antes do Pernambucano, eu tive uma crise de ansiedade. Crise mesmo, que eu tinha, vomitava, fiquei com diarreia a semana toda. Assim. Então, foi bastante complicado. Eu não entendia aquilo. E eu chegou no dia da competição, no domingo, estava chovendo muito, muito. E eu ligava pro meu
E para lidar com isso, eu fiz, poxa, eu só descansava um dia na semana, treinei pra caramba, chega no dia eu não vou, nem que aconteça um desastre lá, mas eu vou sem comer, nada já pra não ter perigo. E consegui tirar o 3º lugar. Então foi uma superação assim, muito legal. E você falando, poxa, se tivesse uma psicóloga comigo, teria sido muito mais fácil para superar isso, né? Mas como é que lidar com essa ansiedade? Eu acho que só com uma determinação mesmo, com a coragem de botar a cara para bater, tá entendendo? Porque a ansiedade é o quê? O medo de fracassar, algo que a gente quer muito, né? E a antecipação do futuro, né? Pois é. Tá trazendo para frente e não percebe como é que você está no aqui e agora. Então, eu venho tendo muito resultado com os atletas assim. É claro que eu trabalho de mais médio e longo prazo, eu tenho que se conhecer. Agora, isso funciona para qualquer coisa. Para eu estar aqui, por exemplo, eu sei que às vezes para dar... Hoje eu não aconteceu não. Mas às vezes para dar palestra eu também fico morrendo de frio, tremendo de frio, fico com um desconforto na barriga, eu vou assim mesmo. Eu já sei que eu funciono assim. Entendeu? Senão isso aí vai gerando um ciclo. Eu estou ansiosa, eu estou com dor de barriga dá mais dor de barriga, ansiedade gera mais ansiedade e vai, né, criando uma coisa absurda. Então, assim, são essas duas fases, né? No momento ali que ele me procurou, que foi de acolher e de tentar ele ter o mínimo de awareness, de consciência ali, do que estava acontecendo. E falou, agora a gente tem um trabalho aqui pra frente. E foi o que aconteceu e ele mudou pra caramba, foi muito legal. Mas isso, né? Não vou simplesmente aplicar uma técnica ali para acabar com a ansiedade dele. Primeiro que eu não conheço, né? E segundo, se é isso que precisa. Descobrir uma forma de lidar com esses sintomas. Será que isso é um ajustamento criativo? Será que essa ansiedade, essa dor de barriga, essa mão trêmula, está servindo para quê? Será que não é a melhor forma que ele encontrou ali para lidar com o medo, né? Se eu vou ganhar ou não? Lembra que eu falei que ele tinha medo, se não ia... Não se sente capaz, né? Não se sente capaz de competir em igualdade de condições com os melhores atletas da equipe. É mais colaborativo do que competitivo. Uma equipe muito competitiva, com gente muito boa, e ele não se sente capaz de acompanhar e não gosta dessa competição. Claro que ele vai ficar super ansioso para competir, né? Então, trabalhar isso é mais importante. Compreender a função do esporte para o atleta e seu lugar na equipe. O que ele está fazendo ali também foi um questionamento grande e eu venho tendo vários atletas com esse questionamento, né? Será que eu quero continuar sendo atleta? Será que é esse esporte que eu quero? Será que é isso que eu quero? Porque às vezes o atleta está com essa ansiedade toda, está com isso tudo porque ele não quer estar ali ou por algum motivo que passa por aí. Desenvolver suas funções de contato para que tenha uma maior awareness e saiba do que ele é capaz. Tenha consciência dos seus movimentos e dos seus sintomas. Tem muito atleta que não sabe como é que ele faz os movimentos, que não sabe como é que faz determinadas situações, como é que ele age em determinadas situações de competição. Eu fiquei bem surpresa com isso. Assim. E eu acho importantíssimo. Claro que ele não vai estar pensando o tempo todo como chutar uma bola, ele vai dobrar a perna, fazer... Não, né? É igual aprender a dirigir. Mas é importante ter essa consciência do que ele está fazendo ali. Até para poder melhorar, porque às vezes o que precisa para melhorar, para ganhar uma medalha, é um refinamento muito sutil, assim, uma coisa muito fina, né? Então ele precisa ter consciência desses movimentos. E é um trabalho de longo prazo. A gente não resolve. Visualizações também. Eu faço muito, principalmente com a atleta de corrida, a visualização da pista, né, de 400 metros. Ele fecha o olho, conta no relógio e faz visualmente, né, a corrida. Dificilmente de primeira bate, assim. Eles fazem um tempo muito maior ou muito menor do que tem que fazer. E é importante, eu trabalho, por exemplo, com um atleta de ultramaratona, não sei se vocês conhecem a minha modalidade. São corridas de mais de 42 km, que é uma maratona. Então tem várias modalidades. Tem 50 km, 100, 24 horas, 12 horas. Vai ter uma agora em outubro, 24 horas de pessoas correndo. E o atleta tem que saber em que ritmo que ele vai, porque ele pode correr 1 km em 4 minutos, mas se ele corre 1 km em 4 minutos durante 24 horas, ele não termina a prova. Ele tem que correr em 9, 10. Então ele tem que estar com isso na cabeça para ele poder ir no ritmo de 9 para 1. Se ele for de 4 para 1, no início, chegou no meio da prova, ele quebrou. Né? Então é importante. Um outro caso. Uma atleta de futebol, mulher, tá? 23 anos, vem sofrendo uma queda no seu nível de motivação, passando a se atrasar e não se empenhar muito nos treinos, e começando a experimentar um humor depressivo. Embora seu perfil seja de uma atleta bastante disciplinada, esforçada, empenhada em melhorar seu rendimento,
com elevado nível de autocrítica, relata tristeza, preguiça, com olhar cabisbaixo, postura encolhida, brincando menos em grupos, comunicando cada vez menos em campo. A observação dos treinos pela psicóloga mostrou que esse comportamento vem acontecendo há alguns dias e que, com isso, ao terminar os treinos, a atleta prontamente pega o seu material e vai embora, evitando o contato com as demais jogadoras e com a comissão técnica. E aí? Como é que vocês abordariam essa situação? Aí já é diferente, é um caso de atleta que eu vim acompanhando, também eu juntei várias situações de várias atletas ali, tá? Mas também atletas que eu já venho acompanhando há mais tempo, já conhecia, e pela observação eu comecei a perceber algumas características dessas. Você disse que só estava acontecendo há alguns dias, então quer dizer, isso não era uma coisa pontual na vida dessa época. Assim, por isso que é importante a gente estar nos treinos, né? Nos treinos você consegue ir percebendo isso, ver um dia, ver o outro, então é uma coisa estranha, né? E aí? Chamar ela para conversar, para saber dela, o que é que está acontecendo, se ela está percebendo isso, o que é que está se passando para essa queda, né? O nível de motivação dela que está refletindo no treino e até no próprio grupo, né? Sim. Porque é uma coisa que... Exatamente, o entrosamento do grupo e como eles funcionam. E o que costuma acontecer principalmente no futebol? O técnico começa a ver isso, começa a taxar o atleta problemático, está com problema e tira e vai para o banco, não quer saber, né? Então, algumas coisas aí da intervenção com ela. Isso que você falou, né? Investigação em conjunto sobre o seu comportamento, as discrepâncias, o que está acontecendo. Identificação da sua principal necessidade naquele momento, feedback. Uma pessoa muito autocrítica, muito preocupada com o seu rendimento. Ia fazendo as coisas, achava que não estava dando certo e se cobra muito e sem uma resposta do técnico ou de qualquer pessoa daquele grupo, se realmente aquilo, se ela estava indo mal, se estava indo bem, então fica só com as fantasias e vai alimentando as fantasias. Então, qual é uma das principais necessidades dela naquele momento? Ter um feedback do técnico. Acabou o treino, foi bem, foi mal, isso aqui não foi legal, você tem que fazer assim, tem que fazer assado, melhor. Nem que seja para criticar, mas um feedback, para poder sair da fantasia e passar mais para a realidade, o que realmente está acontecendo. Né? É comprovado ou é só autocrítica excessiva? Melhor compreensão sobre o seu funcionamento. Excesso de autocrítica, falta de feedback, afastamento do grupo de comissão técnica, menos feedback e mais autocrítica. Então, um ciclo, né? Que vai só aumentando os sintomas. Encontrar estratégias para motivar-se novamente, desobstruindo o fluxo da energia que estava paralisada e abrindo novas possibilidades para si, sem necessariamente esperar que a atitude partisse do técnico. Nessa época, pelo menos, a gente tinha um técnico que não ia dar o que ela estava precisando. Então, também, assim, como que essa atleta vai poder ter esse feedback de outra forma? Trabalhar isso com ela, né? E aí, eu não me lembro exatamente o que foi, até porque eu falei que foram várias situações juntas aí que eu escutei, né? Mas de estar junto ali com o atleta, e às vezes esse atendimento é no próprio campo, às vezes é na sala mesmo, no consultório que eu tenho, consultório, na salinha, né, da psicologia, está tendo muito atleta na sala, assim como atendo muito nos campos as entrevistas, né? Então, sempre com esse foco, né, do aumento da awareness e do autoconhecimento. Tem uma visão muito do técnico, pelo menos no futebol, com uma questão muito prática, tipo, tá dando problema, sai, vai pro banco, vem outro. É assim ou é uma Eu já tive experiências bem distintas, assim, de pessoas assim, de pessoas mais preocupadas em conversar, saber o que está acontecendo e mandar para a psicóloga. Depende muito do técnico. O pessoal mais novo da educação física tem uma visão um pouco melhor. Os mais antigos, né, ficam... Mas depende muito do técnico. No futebol feminino é um pouco diferente. Eu acho que eles são um pouco mais sensíveis. Por estar trabalhando com mulher, já tem um pré-conceito, assim, de elas são sensíveis. Ai, meu Deus. Então, qualquer coisa já manda para psicóloga. Já tem essa ideia de que por natureza é assim. Então, já manda para... Eu acho que deve ser mais fácil. No masculino, eu só trabalhei na época de estágio com juvenil, de 15 a 17 anos. Então, tem muito pouco de falar. E o último caso, um maratonista vem se esforçando para melhorar sua marca e entrar para a elite. A elite, assim, dos atletas que correm determinada marca. Tem consciência de que no momento é movido pelas opiniões em detrimento das suas próprias opiniões sobre a sua performance. E que muitas vezes as suas ações são tomadas no sentido de se defender ou se proteger dos julgamentos.
Não raramente responsabiliza a alimentação, o clima, o treinador pelo excesso de treino, pelo insucesso em competições. Deixa-se influenciar pelos outros, sofrendo sempre com a queda de autoestima decorrente das críticas. Então, esse é um atleta que estava, né, querendo melhorar a marca, mas sempre que ia mal numa competição, porque eu me alimentei mal, tive dor de barriga, porque o clima estava muito frio, porque o técnico forçou demais, o treino não foi legal, e muito preocupado, porque eu acabei percebendo depois, né, isso era uma forma dele se defender, porque todo mundo cobrava na instituição. Então ele já tinha de antemão, não fui eu. E isso deu errado, e aí eu não. Mas aí, eu já antecipei um pouquinho, mas o que vocês acham da situação? O que vocês fariam? Tentar fazer com que tenha, de certa forma, algum awareness disso, e se ele percebe que isso acontece, e assim, trabalhar para que ele se implique no processo, né? Para que ele se implique se responsabilize. Se responsabilize, exatamente. Mas precisa haver também um trabalho com a autoestima dele, parece que tem alguma coisa com a relação da autoimagem mesmo, né? Porque assim, uma coisa é ele se esforçar e outra coisa é ele sempre ter esse mecanismo de alguma coisa bota ele para trás que não funciona. Sim. Tem uma coisa também de uma autoestima, de uma deturpação da autoimagem. Sim. Né? Talvez de não se achar capaz, alguma coisa algumas assim. dessas coisas, essas desculpas, ele não se implica. E aí, até na hora que eu escrevi esse caso, eu já pensei um pouquinho, quando fala de diagnóstico, uma das formas que a gente está pensando em ver esse diagnóstico é através do ciclo de contato. Então, na hora de escrever esse caso, eu já botei um pouquinho ali, que ele tem consciência de que no momento é isso que acontece, mas está paralisado ali. Né? Então, tentar localizar também no ciclo de contato, eu estou muito engateando nisso, assim, tentando uma forma legal de fazer isso. Mas tentar localizar no ciclo de contato onde que esse atleta está, onde que ele está paralisado para a partir daí. Então, aí ele já tinha consciência de alguma coisa, mas além daquilo ali, ele não podia ir. Né? E aí, algumas coisas da intervenção. Satisfazer a sua necessidade de autoconfiança, até porque se sinta apto a mobilizar energia para não permitir que as influências externas o atinjam ou interfiram no seu rendimento. Fortalecer a consciência do seu modus operandi, né, da forma que ele estava atuando atualmente, que lhe dá tranquilidade para se aceitar e investir em seu processo de mudança. Então, ele entender, isso que vocês falaram, entender que ele está funcionando assim. A mesma coisa da ansiedade, né? Saber que ele está funcionando assim, que no momento é isso que ele consegue. Que ele vai para um passo seguinte, mas que no momento é isso. Né? Para se aceitar a coisa da teoria paradoxal também, né, da finança. Aceitar que é assim, e a partir daí fica mais fácil mudar. Você sabe até para onde você tem que mudar. E fortalecer as suas funções de contato e a sua autoestima, né? Que é isso que você falou. Poder entender que é isso que tem essa necessidade de agir dessa forma. Essa situação é bem interessante, porque na arbitragem tem um teste físico. E aí, assim, 3 ou 4 vezes no ano esse teste é feito para que eles possam ficarem aptos para a competição seguinte. Né? E aí a quantidade de gente que vem, chega no dia do teste, e aí pessoal, como é que tá? Aí eu falo com todo mundo, né, na medida do possível, porque são 60. Então eu vou tentando, e aí os que eu sei que tem mais dificuldade, eu dou uma atenção maior, entendeu? E os que não tem, aí eu só falo de oi, tá tudo certo, E aí a quantidade de gente que quando chega 3 dias antes do teste, eu não dia no teste, ou corizando, tô gripado, tô isso, tô aquilo, minha gente. Aí eu tento trabalhar, né? E eles sabem, assim, muitas vezes eles sabem que é o nervosismo para o teste, entendeu? E que realmente, quando passa o teste, acabou tudo, tá tudo bem. Só saber que é o nervosismo já tá ótimo. Então, ótimo ser amigo. Isso acontece muito. Bom, então, para fechar, assim, eu falei um pouquinho, né, do experimento, só para fechar aqui, eu acho que o experimento da Gestalt terapia, da abordagem, né, dá uma liberdade para a gente de poder usar, inclusive, as técnicas do TCC e tantas outras da psicologia do esporte, do teste, por exemplo, da forma que a gente achar melhor ali para aquela pessoa, da forma mais criativa. E vai fazer com que a gente não fique só falando sobre aquilo, mas que o atleta possa experienciar. A gente pode fazer isso até no próprio campo, né, com atividades com técnico, sei lá, piscina, alguma atividade ali no habitat natural do atleta, a gente poder fazer alguma coisa ali para ele poder vivenciar aquilo ali, que é onde acontece mesmo. É diferente de falar isso para você numa sala e aí onde está acontecendo. Né? Então, eu acho que o experimento é uma ferramenta muito rica que a gente tem
também para poder trabalhar isso. O conceito de experimento oferece ao gestalt terapeuta, em qualquer ambiente, a liberdade para utilizar qualquer recurso que julgue necessário para ampliar a awareness do sujeito, seja ele uma técnica determinada ou uma criação do psicólogo. Então, eu posso usar, inclusive, uma técnica para diminuir a ansiedade, se eu acho que naquele momento isso aí vai ser necessário, ou qualquer outra coisa que eu inventar ali na hora, imaginar e achar que aquilo vai proporcionar alguma coisa legal para a turma. Assim, a última parte, né? Eu falei do contato inicial, da avaliação diagnóstica, das intervenções e a avaliação dos resultados também é fundamental. Se eu faço um diagnóstico, eu planejo uma intervenção, depois eu tenho que avaliar para ver se o diagnóstico foi bem feito, se a intervenção surtiu efeito. Aí eu falo, não, isso aqui funcionou, tá legal. Não, isso aqui não foi bem avaliado, isso aqui foi bem avaliado, mas a forma que eu fiz a intervenção não funcionou, para poder planejar a próxima temporada. Então é fundamental a leitura dos resultados do trabalho realizado de forma periódica e constante e o relatório e programação para a temporada seguinte. Mesmo que ninguém vá ler. Muitas vezes ninguém lê os meus relatórios. Questões institucionais, enfim. O ideal é que leia, né, para saber o que a gente está fazendo, para poder estar junto com o trabalho, mas nem sempre lê. Mas eu sei o que eu estou fazendo, eu estou com aquilo na minha cabeça, com essa programação certinha, e isso é importante, né, a gente poder estar se avaliando também da tudo. Tu faz, elas fazem uma avaliação do teu trabalho ou não? Fazem. Sistematicamente eu fiz uma vez só. Eu achei que tinha alguma coisa que não estava funcionando, não estava legal. Aí eu fiz um questionáriozinho, um modelinho, pedi para elas avaliarem e tal. Mas eu faço isso mais no dia a dia. Ou só alguém comentando, não faço, costumo fazer muito sistematicamente, não. Às vezes uma própria dinâmica, às vezes tem atleta que eu atendo, aquelas muitas ficam hospedadas lá, né, no Centro de Educação Física. Às vezes eu vou no quarto, conversar com os atletas. A gente geralmente colhe muito mais dados nesses momentos de informalidade do que numa avaliação. Então, às vezes no dia a dia eu já tenho uns parâmetros. Eu sei que tem alguns que não gostam muito, já tiveram muita psicóloga antes, não se identificam muito comigo, mesmo não é um problema disso, deixo claro para elas, ó, mas se estiver precisando, procura, ou fala comigo que eu procuro outra pessoa, sabe? Eu tento também acolher da forma que dá, mas não obrigo ninguém a trabalhar comigo. E às vezes numa própria intervenção, na intervenção individual nem tanto, mas no grupo às vezes você vê se funcionou ou se não funcionou. Então você, e assim, não vou falar que não, está gravando. Quer que eu pare? Não, nada demais, assim, só a história da minha entrada nessa equipe que teve uma história que foi um pouco difícil no início e que também contribuiu para isso, né? De ter uma dificuldade delas aceitarem o meu trabalho também, que demorou bastante tempo. E aí a avaliação é assim, se houve alguém falando aqui ou ali, algum comportamento que você vê, ele vai trabalhando aí nos bastidores também, formalmente. Mas quando eu senti necessidade, eu fiz sim a avaliação, depende muito. Individualmente, a gente vai fazendo na clínica, né? Também. E você vai vendo, o atleta fala. O atleta, tem atletas que no início mal precisavam, assim, não tinham muita demanda e tal, que hoje são super ligadas a mim, até através do Facebook. E a psicologia do esporte é legal também, porque tem esse relacionamento mais próximo do psicólogo com o atleta. A gestalt terapia também já proporciona mais isso, mas, por exemplo, eu viajei com elas 2 vezes já para a competição. A gente está o tempo todo junto no quarto e viajando, sentando junto, comendo junto, fazendo tudo junto. Então, elas também estão vivendo. Posso ter essa ideia, essa imagem de neutralidade, que elas não podem ser tranquilas. Claro que eu tenho meus cuidados, né? Não vou falar tudo, não vou mostrar tudo. No Facebook eu sou super cuidadosa, eu acho, eu tento. Mas eu vejo assim, as mensagens por celular que mandam, as mensagens por Facebook e tal. Às vezes me dão um presente, me falam alguma coisa, que às vezes, para elas, pelo menos, para um grupo grande de atletas que eu atendo, para algumas eu vejo que eu fiz diferença, eu já estou feliz. Eu vejo hoje, não só no futebol feminino, de vários atletas que eu atendo, assim, para vários eu estou fazendo alguma diferença. Então, acho que isso eu também não posso querer ajudar todo mundo, cuidar todo mundo, então aí eu preciso de psicólogo. Então, é um pouco isso. Então, assim, para fechar, né? Olhar, como eu comecei falando disso, né? A gente ter em mente sempre as bases filosóficas da Gestalt. Então, ter esse olhar fenomenológico, processo único de cada atleta, né? Então, não querer enquadrar todo mundo no mesmo saco, porque não vai caber. Quando o técnico caminha um atleta ao psicólogo com uma determinada queixa, e se o acompanhamento desse atleta se inicia a partir desse a priori, corre-se o risco de perder todas as outras possibilidades da sua existência.
Então, às vezes, o técnico me encaminha um atleta por X. Eu vou conversar com o atleta Y. O X é só o que está na ponta do iceberg. Se eu atender esse atleta pensando que é X, eu não vou conseguir acolher ele. Então, ter esse olhar de ver o que está acontecendo ali na sua frente, o que vai se desenrolar ali naquela relação, e poder trabalhar com aquilo. Uma transformação global, né, como eu falei, de médio a longo prazo. Então, eu nunca penso que eu estou trabalhando com atletas, mas que eu estou trabalhando com seres humanos, que é atleta de futebol, que é irmã, que é namorada, que é filha, que é mais ou menos coisa, que é aluna. E eu querendo ou não, o que a gente está fazendo ali vai repercutir lá fora e vice-versa. Né? Então, eu sei que essa transformação é global, eu vejo isso, sendo a demanda esportiva ou não, eu vejo essa transformação assim, de alguns atletas bem legal, assim, de comportamento mesmo, de amadurecimento, de autoconhecimento, e que é de longo prazo. E isso é uma coisa que eu comecei falando e que eu termino falando, assim, a gente saber o que a gente está, onde que a gente está entrando, que demanda que a gente está querendo atender, a gente não consegue fazer essa transformação global em tão curto tempo. Então, no mínimo, 6 meses a 1 ano para começar a conhecer os atletas. Hoje eu digo que conheço os meus atletas de futebol, por exemplo, que eu comecei a trabalhar em 2010. Mesmo assim, as mais, todo ano vai entrando gente, vai saindo gente, as mais recentes ainda mais ou menos. As de 2010 eu conheço bem hoje. Então, é um trabalho que a gente tem que ter paciência. Adriana, isso que você falou também, né, ver como ser humano, quer dizer, todas essas influências de fora, como filha, como namorada, isso influencia na performance do atleta o tempo todo, né? Na parte emocional. E no futebol feminino, se eu posso falar, isso é uma coisa, eu acho que é senso comum já. Se tem já um preconceito também, um preconceito, está dado que mulher que joga futebol é homossexual. Isso é uma coisa que está no imaginário. Então isso perpassa a vida delas como atletas, sendo ou não. Né? Então, na própria instituição, na comissão técnica, os relacionamentos que às vezes acontecem, mesmo como eu acredito que acontece no futebol masculino e em muitos outros esportes, porque né, é da vida, mas isso passa ali pelo esporte o tempo todo, então tem que ter isso em mente também, né? Eu tenho que também ter uma cabeça aberta para trabalhar com isso. E aí eu me pergunto se isso é possível diante do imediatismo na psicologia do esporte, porque eu às vezes me desanimo um pouco, porque a gente com essa ideia, né, de que é longo prazo, de que tem que ter paciência, mas os outros não têm essa ideia. Eu tenho que estar muito bem comigo para saber o que eu estou fazendo e para saber que vai dar resultado lá na frente. Então, agora eu tenho que esperar, e ele tem que esperar também. Porque é uma demanda de muito imediatismo. As pessoas já procuram com isso na cabeça, querem um resultado para ontem. Né? Então tem que saber que o psicólogo não fosse trabalhando sozinho. É mais uma pecinha ali da comissão técnica das pessoas que estão trabalhando com aquele atleta. Então, é um trabalho também que eu acho de conscientização dos outros profissionais, do técnico, né, dos profissionais de educação física em geral, nutricionista, fisioterapeuta, mas que não é imediato e que essa conscientização deles também é um trabalho de formiguinha, também para eles entenderem como é que funciona também é difícil. E a expansão para outros campos da psicologia do esporte, né? Como eu falei, aqui eu estou falando mais de rendimento, mas a gente falou de academia de ginástica, de corrida de rua, de crianças, né, de projetos sociais. Eu acho que essa abordagem, essa visão, a gente pode usar em qualquer área da psicologia do esporte, como a gente usa em qualquer área da vida, né? A gente estava conversando aqui antes, que é legal nos congressos ver Gestalt sendo usado em outras áreas, como na organizacional, hospitalar. E acho que pode ser usado em qualquer área, dentro da psicologia do esporte, em qualquer área também. A gente ter sempre essa base filosófica em mente e os objetivos da Gestalt terapia, né? Que é essa conscientização da pessoa, desse autoconhecimento do seu funcionamento. Acho que acabou. Para quem quiser, meu e-mail, meu telefone, eu tenho um blog junto com a minha amiga que trabalha na Marinha, que é o de cima, psicologia do esporte, rj.wordpress.com. Nem sempre eu consigo atualizar por falta de tempo, mas sempre que dá eventos ou notícias importantes da área de esporte. O Dinástico, na verdade, é só uma paginazinha do meu consultório, não é um blog. Enfim, é só uma outra forma de contato também. E aí, quem quiser copiar os slides pode copiar. Se alguém quiser depois mandar e-mail para trocar a bibliografia. Eu não botei bibliografia nesse trabalho aqui porque é muito amplo. No diagnóstico eu botei algumas coisas, mas depois também, se vocês quiserem, que eu puder ajudar em termos de textos, um amigo da primeira que está trabalhando com a psicologia do esporte, estou à disposição que der.